Graça e paz, queridos, boa noite a todos. Nós estamos aqui para dar continuidade à festividade do mês de março, mês das mulheres, na nossa amada igreja Nova Esperança Jandira. E eu fui incumbida de falar de uma mulher que é muito admirável na Bíblia, Priscila. Priscila, juntamente com seu marido Áquila, ali em Corintos, ao conhecer Paulo, receberam a Paulo em sua casa e juntos trabalharam e foram colaboradores de Paulo no ministério. Né? Nós não temos muitos textos que falam sobre Priscila, que define qual foi o tempo em que Priscila se converteu, se entregou ao Senhor e passou a fazer parte do ministério cristão naquela época. Mas importante é que a cooperação desta mulher, juntamente com o seu marido, fez com que o ministério de Paulo garantisse a nossa história. Porque Paulo ele foi chamado como apóstolo dos gentios, ou seja, daqueles que não eram judeus, os quais nós fazemos parte. Agora, no texto ainda de Atos, no capítulo ainda 18, no versículo ali do 24 ao 26, nós vemos Paulo indo para outra cidade, para outro lugar e passando por Éfeso, porque ele levou Priscila e Áquila acompanhando ele nessa viagem, deixou esse casal ali em Éfeso, onde eles estabeleceram a igreja na sua casa, onde muitos iam ali para adorar, para buscar a presença do Senhor. Também vemos nesse meio termo, quando o Apolo chega em Éfeso e em meio a uma pregação, uma ministração sua, falando eloquentemente do ministério de Jesus, mas até apenas o batismo de João era o que Apolo conhecia. E tendo Áquila e Priscila assistido aquela palestra, aquele momento, eles tomaram consigo Apolo, vendo que eles não entendiam ainda o ministério do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o convidou a ir à sua casa. E ali explicaram para Apolo mais amplamente sobre isso. E nisso nós podemos nos aperceber o quanto Priscila e Áquila foram prudentes, porque ao invés de falar com Apolo abertamente ali no meio de todo mundo, eles perceberam que ele era um homem de Deus, que entendia das coisas de Deus, embora não estivesse aprofundado, o tomou consigo para abrir-lhe melhor a mente sobre o entendimento do ministério de Jesus Cristo e do batismo com o Espírito Santo. Mas tão importante quanto tudo isso é nós percebermos que ali no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo do 3 ao 5, Paulo, ao escrever essa carta ali, ele faz uma menção a Priscila e a Áquila. E ele diz assim, ali no versículo 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça, e isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Paulo não se esqueceu dos seus amigos. Ele sabia o quanto Priscila e Áquila haviam se arriscado por ele e por amor ao evangelho, e também entendia que isso fez com que as igrejas dos gentios permanecessem estabelecidas. Veja bem, ao entendermos esse trabalho de Priscila, e eu quero aqui não mencionar o casal, mas mencionar a mulher, porque é sobre a mulher que nós estamos falando, e não que as referências desta mulher não sirvam para todos nós, homem, mulher, trans, homossexual, héteros, serve para todos o exemplo da vida de Priscila. Porque eles se tornaram colaboradores do quê? Da igreja apenas? Ou se tornaram estabelecedores do reino de Deus, colaboradores deste reino? Queridos, é muito importante que nós possamos entender que todo aquele que a princípio se torna um colaborador na igreja, ele primeiro tem que se tornar um colaborador do reino. Olha o que Paulo diz lá no livro de 1 Coríntios 3:9.
porque nós somos cooperadores de Deus. Mas cooperadores de Deus no quê? No que nós temos que nos tornar cooperadores de Deus? Em tudo, querido. Porque a palavra de Deus nos ensina que em tudo devemos dar graça. O milagre de Deus acontece na nossa vida, mas ele requer a nossa colaboração. As coisas que Deus promove neste mundo, é necessário a nossa colaboração. Porque Deus, ele não decidiu fazer tudo sozinho. Não que ele não tenha poder para isso. Ele tem poder para isso e para muito mais. Mas Deus, quando ele estabeleceu o reino dos céus no reino da terra, porque foi isso que ele fez, quando ele criou a terra, ele a criou como reino e deu para nós, homens, seres humanos, para nós dominarmos sobre este reino. Ou seja, a nossa colaboração para com Deus, a princípio deveria ser dominar o reino da terra. Infelizmente, Adão lá atrás veio a pecar e pecando Adão perdeu esse, como que eu posso dizer, esse privilégio de ser o colaborador de Deus no reino da terra. Então, por um tempo, até que Jesus viesse, nós já não éramos mesmo nada, dependemos apenas de Deus, mas não tínhamos esse privilégio, esse olhar de Deus para nós. O olhar de Deus para nós era o olhar do Deus que via a sua criação em pecado, afastado dele. Mas aí veio Jesus justamente para quê? Para nos aproximar, nos reconciliarmos com Deus. Através do seu sacrifício, através do seu sangue. E é sobre isso que nós estamos falando. Foi sobre isso que Priscila se tornou uma colaboradora. Foi por causa disso. Porque você pode ver que lá no princípio a gente passa a entender que Priscila e Áquila, eles já promulgavam o reino. Eles conheceram a Paulo depois de ter conhecido Jesus. Então, primeiro, Priscila e Áquila se tornaram colaboradores do reino. Depois, ao unir-se a Paulo, o casal tornou-se também colaboradores do apóstolo, ajudando o apóstolo a estabelecer a igreja para os gentios. Queridos, por que é que nós temos que nos tornarmos colaboradores de Deus? Em primeiro lugar, eu quero dizer porque nós fazemos parte deste reino. A palavra do Senhor nos esclarece que Jesus veio para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, a vida de reino, a vida com Deus. E essa eternidade não começa após a nossa morte, essa eternidade é agora. Nós já vivemos a nossa vida de eternidade. Tudo que nós fazemos para um tempo de eternidade. E isso é colaborar com o reino. E também, em segundo lugar, porque nós somos chamados para uma missão. Nós fomos designados a uma missão, a um propósito. Cada um dentro da sua capacidade, do que Deus tem lhe capacitado a fazer, mas nós fomos chamados a um propósito. Somos todos um só corpo, não é verdade? Muitos membros, vários membros, mas todos um só corpo. E por conta de sermos um só corpo, cada um na sua habilidade, promulgar este reino. E foi isso que Priscila e Áquila demonstrou. Dentro da sua prática, daquilo que eles sabiam fazer com Paulo, eles trabalharam juntos para estabelecer o reino, para que a porta deste reino fosse aberta para nós. E hoje o meu convite a você nessa reflexão é você entender, em primeiro lugar, por que nós temos que nos tornar colaboradores do reino de Deus. Em primeiro lugar, porque nós fazemos parte deste reino. Nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E por isso, Ele como Rei, nós somos colaboradores do seu reino. E em segundo lugar, porque como colaboradores do seu reino nos foi designado uma missão, um propósito a ser cumprido. Eu quero te convidar nesta noite, nesta reflexão, a você entender que existe um propósito de Deus que precisa ser realizado, e isso será através da sua vida. Que eu não sei quais são os impedimentos que acontecem na tua vida e que talvez te tenham feito parar. Nós fomos chamadas como mulheres neste tempo
para sermos colaboradoras do Senhor, a levar o evangelho verdadeiro, a falar de um amor que mudou a nossa história, a transformar a vida através do testemunho daquilo que o Senhor tem gerado e feito nas nossas vidas, queridas. Em nome de Jesus, não tenha a ousadia de ser mulher hoje, como temos visto e ouvido. Não tenha esse empoderamento da mulher hoje apenas para crescer, para que o seu nome apareça, para que a sua profissão seja vista, para aquilo que você tem de melhor seja assistida pelos homens. Mas tenha esse empoderamento da mulher, tenha esse desenvolvimento da mulher para também promulgar o reino de Deus, porque Ele espera de nós que nós façamos algo neste tempo para que o seu reino seja estabelecido. Se nós olharmos lá atrás, enquanto Jesus estava ali em seu ministério, as mulheres eram participadoras deste ministério. E nada pode nos tirar o privilégio de continuarmos sendo participadoras no ministério hoje. Que você possa entender que o ID do Senhor foi uma chamada também para nós. Levante-se, tenha a ousadia que o Espírito Santo de Deus te dá. Abra os seus olhos espirituais e os seus ouvidos espirituais para você se colocar sobre uma grande nação. O Senhor nos chama hoje como mulheres que seremos referência para esta nação, para as mulheres desta nação, empoderadas sim, empoderadas no Espírito de Deus, cheias do poder, porque é isso que o empoderamento é. Mulheres cheias do poder, mas cheias do poder de Deus, ousada no poder do Senhor, através do Espírito Santo. Feche seus olhos e ore comigo. Ore para que o Espírito Santo de Deus venha te dar a ousadia para aquilo que Ele te chamou a fazer. Ele mesmo nos garante que Ele nos chama e Ele nos capacita para aquilo que nos chamou. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ainda que toda a nossa humanidade esteja passando por um momento difícil, onde temos nos sentido isoladas e isolados, Pai, por essa enfermidade que tem acometido a humanidade, porque temos visto que todos os países têm sido afetados. Mas como mulheres de Deus, hoje nós queremos nos levantar na Tua presença, não porque somos merecedores ou merecedoras disso, Senhor, mas porque o Senhor nos chamou para tal. O Senhor nos chamou para cumprirmos com uma grande obra, obras maiores do que a que Jesus fez. E para isso nós precisamos ser capacitadas, cheias, Senhor, da presença do Teu Espírito. Precisamos tomar a nossa posição de mulheres empoderadas no Teu Espírito para cumprir com esta obra. Sabemos, ó Deus amado, que grandes coisas o Senhor ainda quer e vai fazer nesta humanidade. Então que não seja essas limitações momentâneas que nos faça acomodarmos dentro das nossas casas e não clamarmos a Tua presença para que haja uma transformação na nossa humanidade, na nossa nação, na nossa vizinhança, na nossa casa, nas nossas igrejas. Nós como mulheres, Senhor, temos visto que mulheres foram ajudadoras, colaboradoras do Teu reino todo o tempo. A Tua palavra fala sobre isso e nós queremos tomar este exemplo e usá-los com força, poder, autoridade e ousadia para promover, promulgar, levar avante o Teu reino. Capacita-nos, enche-nos com a presença do Teu Espírito, ensina-nos e traz sobre nós, Pai amado, a unção que nós precisamos ter. Não para que nós convençamos, mas para que toda palavra que sair da nossa boca, através de oração, através de ministração, através de conselhos, venha ungida pelo poder do Teu Espírito e transforme pessoas como o Senhor tem nos transformado. Senhor, capacita essas mulheres que estão nos ouvindo, que talvez tenham desistido dos seus ministérios. Enche essas mulheres, ó Deus, com a certeza da Tua presença, do Teu poder. Senhor, enche essas mulheres com o desejo de continuar cumprindo com a boa obra do Senhor.
Nós oramos a Ti, pela certeza que temos, ó Deus amado, que o Senhor não olha para nós apenas como pecadoras, mas como aquelas que foram revestidas pelo sangue de Jesus, que foram tratadas e que hoje buscam a Tua presença para continuar fazendo a boa obra. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Capacita-nos com o Teu Espírito, para que o Teu reino seja e continue sendo estabelecido nesta terra. É o que nós oramos a Ti, Senhor, e Te pedimos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Quero agradecer a você, mulher, que está ouvindo essa ministração, essa reflexão, que você tome posse desse empoderamento que é na vida, que é nas nossas vidas, como mulheres, como pessoas, como cristãs, como pessoas de Deus, seres humanos que foram estabelecidos nesta terra como nação santa, sacerdócio real, para cumprirmos o bom propósito do Senhor. Fica com Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa continuar avante, promulgando o reino de Deus, sendo uma colaboradora do reino e da igreja do Senhor Jesus. Amém.